Às vezes, o que mais desgasta a alma não é o grito, mas o sussurro constante. Não é o golpe visível, mas aquele silêncio disfarçado de paz que vai apagando sua presença. Você já se sentiu como se estivesse se desfazendo em uma relação, como se cada vez que se cala, cada vez que finge estar bem, uma parte de você se apagasse lentamente. Há mulheres que não têm hematomas, mas estão quebradas por dentro, que não estão trancadas atrás de uma porta, mas vivem presas a uma presença que as anula. E essa prisão não tem grades, tem olhares que invalidam, palavras que minimizam, gestos que desarmam. C.S. Lewis escreveu que o mal nem sempre entra com violência. Às vezes, ele se instala como um ruído branco, sutil, constante, quase imperceptível, mas profundamente corrosivo. E é assim que se infiltram as táticas de quem quer controlar sua mente sem levantar a voz. Você começa a duvidar do que sente, se pergunta se está exagerando, se convence de que é melhor ceder para evitar conflitos. Mas, enquanto isso, sua autoestima começa a rachar no fundo. Não, você não está inventando. Não está sendo sensível demais. Você está despertando. E isso dói porque, por muito tempo, esteve adormecida dentro de si. Talvez você também tenha aprendido a suportar, a minimizar o que sentia para não incomodar ninguém, a justificar o desprezo com frases como "é o jeito dele" ou "talvez eu tenha interpretado mal". E assim, ano após ano, você se acostumou a essa voz que a fazia se sentir pequena. Uma voz que nem sempre grita, mas fere com palavras embrulhadas em ironia, sarcasmo ou condescendência. Palavras que ninguém mais percebe como agressivas, exceto você, que as sente como espinhos invisíveis. Já aconteceu de alguém te elogiar na frente dos outros, mas, em particular, desmontar cada parte de quem você é. Que inteligente você é, mas não pensa antes de falar. Que bonita, mas deveria se esforçar mais. É assim que opera a desvalorização silenciosa. Ela se esconde nos mas, nas piadas inocentes, nos silêncios estratégicos. E embora não haja gritos nem portas batidas, o dano é profundo, porque não se trata apenas do que dizem, mas de como te fazem sentir, confusa, insuficiente, culpada. Há dias em que você olha seu reflexo e não reconhece a mulher que vê, não pelas rugas ou pelo cansaço, mas pela dúvida nos seus olhos. Essa dúvida não nasceu de você. Foi semeada, gota a gota, por alguém que soube distorcer sua percepção, que te fez sentir que suas emoções eram exageradas. Sua intuição era paranoia, seu dor era drama, e você, por amor ou por medo, começou a se calar. Lewis falava de como a alma pode ser anestesiada por um mal que não se apresenta como monstro, mas como rotina. A manipulação nem sempre tem rosto violento. Às vezes, ela sorri, escuta, te abraça, enquanto desmantela sua identidade em silêncio. E isso é o mais confuso, porque como se defender de algo que parece normal? Como nomear uma ferida que não sangra, mas pesa todos os dias? O narcisista não precisa levantar a voz. Seu poder está em disfarçar o controle com cuidado, em esconder a crítica dentro de um elogio, em fazer você se sentir sortuda por tê-lo enquanto você se desdobra para não perdê-lo. E nesse esforço para manter a relação, você vai se perdendo. Deixa de compartilhar com suas amigas, de contar à sua família o que realmente vive, de se escutar, e sem perceber, o isolamento emocional já se instalou. Uma das formas mais dolorosas de solidão é aquela vivida em companhia. Você está na mesma sala, mas se sente invisível. Diz algo e ele não responde. Pergunta algo e ele te olha como se você falasse outra língua. Essa presença ausente desgasta mais que uma discussão, porque não há nada a enfrentar, apenas vazio. E esse vazio te faz acreditar que o problema é você. O isolamento emocional também é uma estratégia. Aos poucos, ele semeia a ideia de que os outros não te entendem, que suas amigas têm inveja,
que sua mãe sempre te criticou, que só ele te aceita. E você, exausta, começa a acreditar, a depender emocionalmente de alguém que te desconecta da sua rede de apoio. É assim que funciona o ciclo do controle. Te separa do mundo para se tornar seu único mundo. C.S. Lewis dizia que o inferno talvez não seja fogo, mas uma alma encerrada em si mesma. E é isso que muitas mulheres vivem sem saber. Não se trata apenas de estar presas em uma relação, mas de estar presas em uma versão distorcida de si mesmas, moldada pela dúvida, pela culpa, pelo medo. E a partir daí, tudo parece embaçado. O gaslighting espiritual é uma das formas mais cruéis de manipulação, porque usa sua fé como arma. Transforma sua busca por Deus em um campo de culpa. Dizem que, se você fosse mais submissa, tudo estaria bem. Que, se orasse mais, não sentiria tanta tristeza. Que, se tivesse mais fé, não questionaria nada. Mas isso não é espiritualidade. É manipulação vestida de religião. Deus não exige que você se anule para ser amada. C.S. Lewis sabia disso. Ele falava de uma fé viva, encarnada, que liberta, não de uma fé que impõe silêncios, castiga dúvidas ou asfixia com mandatos humanos. Se sua fé está te quebrando por dentro, talvez o que você precisa não é mais fé, mas se reencontrar com o verdadeiro amor divino. Aquele que não exige que você desapareça para ser digna. O narcisista espiritual não quer apenas controlar sua mente, quer controlar sua alma. Quer que você confunda obediência com submissão cega, que acredite que tudo de ruim que acontece é culpa sua. E assim, entre rezas e arrependimentos forçados, você perde a noção de quem é. Deixa de confiar no seu instinto, de ouvir aquela voz interna que pedia socorro. Quando o amor se torna um ciclo de idealização e desprezo, já não é amor, é manipulação emocional. Um dia te colocam num pedestal, no outro te jogam no abismo. E você, confusa, tenta reconquistar o afeto. Faz mais, se esforça mais, se adapta mais. Mas o problema nunca foi você. O problema foi acreditar que precisava merecer o que deveria ser dado de graça: respeito. Esse vai-vem emocional ativa seu sistema nervoso como se você estivesse em guerra. Dopamina quando te validam, cortisol quando te ignoram. Seu corpo vive em alerta, e isso cansa. Manifesta-se em insônia, dores inexplicáveis, ansiedade, culpa crônica. Tudo porque você está presa numa montanha-russa emocional que te fez acreditar que o amor deve doer. E então você chega a tal ponto em que pede perdão por existir, em que sente que tudo é sua culpa, que está sempre falhando. Porque ele te convenceu de que você é intensa demais, complicada demais, tudo demais. Mas você não é demais. Você está ferida, cansada, despertando. E isso é humano. Isso merece ser visto. A culpa que paralisa não vem do amor, vem do controle. C.S. Lewis dizia que a verdadeira culpa transforma, nos torna humildes, mas a culpa manipulada nos escraviza. Se você sente que está caminhando sobre cacos de vidro, que tudo o que faz é motivo de julgamento, que não pode respirar sem se questionar, então não está numa relação. Está numa armadilha emocional. E a única forma de começar a se curar é nomear a mentira, dar nome ao abuso, reconhecer que não foi sua culpa. Essa voz que diz, não aguento mais, não é fraqueza. É sua alma pedindo verdade. E a verdade, embora doa, sempre liberta. Cada vez que você diz, isso não é amor, dá um passo em direção a si mesma, a sua voz, a sua reconstrução. Antes de continuarmos, tenho uma mensagem importante para você. Se você se sente vazia, culpada ou presa numa relação marcada por abuso emocional, criamos algo especial. O Manual Anti-Narcisista e o Devocional 21 Dias de Curação são um combo que não apenas fala de fé, mas te acompanha, passo a passo, para curar a alma,
romper os laços com o narcisismo e voltar a acreditar em si mesma com a ajuda de Deus. Esse material foi feito para mulheres como você, que não querem mais apenas sobreviver, mas curar, recuperar sua identidade e viver em liberdade. Inclui exercícios, orações e ferramentas práticas para que você não se sinta mais sozinha. Clique no comentário fixado e acesse agora mesmo. Tudo está pronto para você. Que Deus te abençoe. Agora, vamos voltar ao conteúdo. Hoje, você vai entender algo que pode mudar sua relação consigo mesma para sempre. A destruição da sua autoestima não foi um acidente. Foi um método, um sistema cuidadosamente implantado para fazer você duvidar do seu valor, se desconectar da sua intuição, se silenciar em nome do amor. Mas esse amor que exige que você desapareça não é amor, é controle. E quando você vê isso com clareza, algo dentro de você começa a se levantar. Não se trata de se tornar fria, desconfiada ou dura. Trata-se de voltar a habitar sua verdade, de ouvir seu corpo quando ele treme diante de uma presença que antes você idealizava, de nomear o veneno embrulhado em doçura. Porque, enquanto você não o nomeia, ele continua te confundindo. Mas quando você o vê pelo que é, quando diz, isso não me nutre, me desgasta, o feitiço começa a se quebrar. Hoje, você vai descobrir que a autoestima não é um luxo emocional nem uma vaidade superficial. É uma bússola interna. É o que te permite escolher relações saudáveis, estabelecer limites sem culpa e se conectar com o divino a partir de um lugar de dignidade. Porque uma mulher com autoestima não precisa gritar. Sua mera presença já marca uma fronteira. Sua clareza já incomoda quem quis apagá-la. C.S. Lewis falava da alma como algo eterno, inquebrantável, essencial. E é isso que tentaram roubar de você. A consciência de que você é alma antes de ser corpo, verdade antes de ser papel. Quando alguém destrói sua autoestima, não está apenas danificando sua imagem externa, está afetando sua percepção espiritual. Porque quando você deixa de acreditar em si mesma, também deixa de ouvir Deus em você. Hoje, vamos trazer luz a essas rachaduras invisíveis que foram normalizadas, a esse não foi nada demais, que você ouviu depois de chorar em silêncio, a esse você leva tudo a sério demais, que te fizeram acreditar. Porque quando alguém minimiza seu dor, não é porque você está exagerando. É porque não convém a eles que você se veja com clareza. A clareza te devolve o poder. E você merece clareza. Você merece entender como funciona a manipulação emocional. Não para se culpar, mas para se libertar, para deixar de repetir padrões, para não precisar mais sobreviver em vínculos que te esgotam. A clareza não é dolorosa. O que doeu foi viver na névoa, na confusão, no auto-engano sustentado pela necessidade de ser amada. A transformação começa no momento exato em que você deixa de justificar o injustificável, em que não precisa mais de provas de que estão te ferindo. Você só precisa se ouvir. E se algo em você se sentiu invisível, com medo, quebrado, isso já é um sinal. O sinal de que algo dentro de você não tolera mais o que antes suportava. E isso não é fraqueza, é renascimento. Hoje, ao olhar com mais profundidade, você vai descobrir que cada ataque à sua autoestima foi projetado para algo maior, roubar sua capacidade de confiar em si mesma. Porque uma mulher que não confia em si é fácil de controlar, de silenciar, de moldar. Mas uma mulher que desperta, que lembra quem é, que para de buscar aprovação, essa mulher é indomável. Você não precisa se tornar perfeita. Só precisa voltar a si. A voz que calou. A intuição que ignorou. A menina que você foi e que sabia, sem saber como, quando algo estava errado. Essa menina ainda está aí. Ela não se foi. Estava apenas esperando que você decidisse voltar por ela. E quando você o faz, algo sagrado se ativa. A promessa de reconstrução. Essa promessa não vem de fora.
vem de Deus em você, do sussurro que diz: você não precisa mais fingir. Não precisa mais agradar para não ser abandonada. Não precisa mendigar respeito onde só te oferecem migalhas. C.S. Lewis escreveu: você não tem uma alma. Você é uma alma. Você tem um corpo. E essa alma, hoje, está pronta para deixar de se esconder. A transformação não é um evento repentino. É uma série de despertares. O dia em que você para de rir quando algo te dói. O dia em que não busca mais explicações, onde só há evasivas. O dia em que, pela primeira vez em anos, se olha no espelho sem pedir perdão. Cada um desses dias é um passo em direção à sua verdade. E sua verdade não precisa ser aprovada, só precisa ser vivida. A clareza vai te mostrar coisas que doem, sim, mas também vai te mostrar algo que você esqueceu. Sua força silenciosa. Essa força que não grita, que não se impõe, mas que, quando desperta, é como uma raiz que rompe a pedra. Porque você não está começando do zero, está começando a partir da sabedoria que nasceu da dor. E isso é invencível. Hoje, você vai ver que há um padrão, que o que você viveu não foi por acaso. Há táticas que se repetem, o elogio envenenado, o isolamento emocional, o uso da fé como corrente. E ao reconhecer essas táticas, elas já não te confundem, já não te prendem, porque o poder da manipulação se quebra com nome e luz. Você vai descobrir que não está sozinha, que outras mulheres também viveram esse ciclo, que também se sentiram culpadas por coisas que não fizeram, que também foram chamadas de loucas, difíceis, intensas. E ao saber que não é a única, algo dentro de você suaviza, porque o que mais machuca não é o abuso, é acreditar que ninguém te entende. E aqui, nós te entendemos. Essa clareza te devolve um mapa, um caminho de volta a você, a sua voz, a sua integridade. Porque enquanto você estiver desconectada de si, será presa fácil para quem sabe manipular. Mas quando você volta a habitar sua dignidade, ninguém mais pode ocupar esse espaço. Porque a autoestima não é arrogância, é o lar interno onde você finalmente se sabe segura. A transformação também vem com luto. Luto pela mulher que você foi quando não sabia o que sabe agora. Luto pelas vezes que se calou, pelos abraços que deu quando precisava de um. Mas esse luto não é fraqueza. É o fechamento de um ciclo, o eco final de uma etapa onde você sobreviveu. E agora é hora de viver. C.S. Lewis dizia que Deus nos reconstrói como casas vivas e, às vezes, antes de construir, Ele precisa demolir. Não tenha medo se algo dentro de você está desmoronando. Talvez não seja destruição, talvez seja o começo de algo mais puro, mais verdadeiro, mais seu. O que começa hoje com uma lágrima pode terminar em uma revolução interior. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se ver. E ao mudar isso, tudo muda. Porque cada vez que você se olha com verdade, está dizendo ao mundo: eu não estou mais disponível para o que me anula. A promessa deste vídeo não é mágica, é profunda. É a possibilidade real de reconstruir sua autoestima desde a raiz. Não para ser perfeita, mas para ser você, sem medo, sem máscaras, sem aquela voz alheia que te dizia como você deveria ser. Porque você não veio para mendigar espaço. Veio para ocupar seu lugar. E esse lugar começa por dentro. A autoestima, em sua essência, é uma bússola espiritual, não um acessório emocional. É o filtro pelo qual você decide o que permite, o que enfrenta e o que liberta. Quando essa bússola se distorce, você deixa de confiar nos seus próprios passos. E aí, começa a confusão. Você já não sabe se está exagerando, se está sendo injusta, se está imaginando coisas. Mas, na verdade, o que aconteceu é que você foi reprogramada para duvidar de si mesma e C.S. Lewis dizia que o homem não tem uma alma, ele é uma alma. E por isso, quando alguém prejudica sua autoestima, não está apenas tocando seu ego,
está tocando sua espiritualidade, porque sua relação consigo mesma define também como você entende o amor divino. Se você acredita que precisa conquistar o amor humano, também acreditará que precisa conquistar o amor de Deus. E isso não é fé, é medo disfarçado de obediência. O narcisista sabe como ativar seu sistema emocional. Um dia, ele te dá o que você precisa: atenção, palavras doces, promessas. No outro, retira tudo. Essa alternância gera uma dependência. Seu cérebro começa a buscar mais do mesmo estímulo, como se encontrasse alívio em quem também te causa dor. A dopamina vem quando ele te idealiza, o cortisol quando te ignora. Assim nasce o vínculo traumático. Esse ciclo não é acidental, é projetado como um veneno que não mata de imediato, mas enfraquece cada célula da sua alma. A vítima nem sempre sabe que está presa, porque o controle não é evidente. Não há correntes visíveis, mas há olhares que censuram, silêncios que castigam, gestos que humilham. E assim, a mulher começa a se adaptar, a sobreviver em vez de viver. Uma das táticas mais eficazes do narcisista é disfarçar o controle como proteção. É para o seu bem. Estou preocupado com você. Ninguém mais vai te entender como eu. Essas frases soam como cuidado, mas têm raízes de dominação. Porque o amor verdadeiro não exige que você se apague para o outro brilhar. Não impõe medo, condições ou culpa. C.S. Lewis nos lembrava que o mal, muitas vezes, se apresenta com aparência de virtude. E é assim que o abuso emocional se esconde em relações que parecem boas, respeitáveis, até espirituais. Mas por trás dessa fachada, há uma mulher que não dorme bem, que vive com o peito apertado, que deixou de cantar, de rir, de sonhar, porque algo nela está se apagando lentamente. A manipulação espiritual é especialmente perigosa porque se infiltra no espaço mais íntimo, a fé. O narcisista usa passagens bíblicas para justificar a submissão, cita Deus, mas o faz soar como um juiz severo que só ama se você cumprir condições humanas. Essa distorção espiritual cria uma culpa tão profunda que muitas mulheres se sentem mal, até por pensar em sair da relação. Mas a verdade é que Deus não te criou para que você se anule. Lewis o expressa com beleza. Deus edifica casas vivas, casas que respiram, que sentem, que se reconstroem. Ele não quer que você seja uma sombra, quer que você seja luz, não quer seu silêncio forçado, quer sua voz desperta. Não quer sua submissão cega, quer sua presença inteira. Porque isso também é adoração. Viver em verdade. Da neurociência emocional, sabemos que estados de estresse prolongado afetam diretamente a capacidade de decisão e autoafirmação. O cérebro entra em modo de sobrevivência e fica difícil pensar com clareza. Por isso, muitas mulheres não saem da relação imediatamente. Não é falta de força. É uma estratégia do corpo que prioriza a segurança emocional, mesmo que falsa. As metáforas que usamos para entender o invisível são cruciais. Imagine que sua autoestima é um espelho. Cada vez que alguém te menospreza, esse espelho racha um pouco. Com o tempo, você deixa de ver seu reflexo. Mas a rachadura não é você. É o resultado do impacto externo. E se a rachadura pode ser nomeada, também pode ser reparada. Você não precisa de um espelho novo, só precisa voltar a se ver com olhos limpos. Outra imagem poderosa é a de uma casa. Imagine que sua alma é uma casa antiga. Durante anos, alguém moveu os móveis, pintou as paredes com cores alheias, fechou quartos. Você ainda está lá, mas já não reconhece seu espaço. A transformação não começa demolindo a casa, mas recuperando a chave da porta principal, voltando a entrar como dona. Cada vez que você nomeia o que viveu, recupera poder, não para se vingar, mas para se reconstruir. Cada vez que diz, isso não foi amor, você remove um tijolo do muro que te cerca. Cada vez que escolhe o silêncio verdadeiro, aquele que cura, não o que te aprisiona, você limpa o ar da sua alma. É assim que a cura começa,
com pequenos atos de verdade, Coates. O S. Lewis falava de como o dor é, muitas vezes, o megáfono de Deus. E sim, esse dor que você sente não é castigo, é alerta. É um grito sagrado que diz: desperta, filha, isso não é para você. Você não precisa entender tudo para começar a agir. Às vezes, basta uma lágrima honesta, um suspiro profundo, um basta em voz baixa, que se diz primeiro por dentro e depois se manifesta por fora. A clareza não chega como um raio, chega como uma vela que se acende na escuridão. Não ilumina tudo de uma vez, mas te permite ver o próximo passo. E isso é suficiente. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Só precisa reconhecer o que já não pode continuar negando. Esse é o verdadeiro início, a rendição à realidade. O narcisista quer que você acredite que está sozinha, que ninguém vai te entender, que você é o problema. Mas isso não é verdade. O que você viveu tem nome, tem explicação e, o mais importante, tem saída. Porque assim como você foi programada para duvidar de si, também pode reeducar sua alma para voltar a acreditar na sua dignidade. A psicologia confirma: tudo o que se aprende pode ser desaprendido. Todo padrão emocional pode ser reconfigurado. Mas para isso, você precisa primeiro reconhecer que voz está ouvindo. A sua ou a de alguém que, por anos, dirigiu suas decisões a partir do medo. A liberdade começa quando você recupera sua voz. Uma das práticas mais curativas é o diário de distorções. Anotar as frases que te marcaram e reescrevê-las com sua verdade. Por exemplo, você é muito emocional. Se transforma em: minha sensibilidade é uma fortaleza, não uma falha. Esse simples ato neuroemocional ativa uma nova rede de pensamentos e cada palavra reescrita é um ato de reconstrução. O corpo também se lembra. Por isso, o processo de cura não é só mental. Às vezes, é respirar fundo, caminhar sem pressa, dormir sem medo, se abraçar, dizer em voz alta: não estou louca, estou despertando. Porque cada célula sua merece saber que a paz é possível. Não uma paz fingida, mas uma paz real, que nasce quando você não precisa mais mendigar amor. Você não está quebrada, está em processo, está em trânsito para uma versão de si mesma que não precisa de validação externa para se sentir viva. Você está voltando para casa. E como dizia C.S. Lewis, o dor insiste em ser atendido. Hoje, você está atendendo esse dor. Está dizendo: chega de me negar, chega de justificar o que me apaga. E isso é fé verdadeira. Táticas do narcisista. O elogio envenenado. Que bonita você está, mas ultimamente parece cansada. Um elogio que carrega um julgamento, plantando insegurança. A ironia camuflada de humor. Era só uma brincadeira, não leve tão a sério. Inválida sua reação e usa o sarcasmo como escudo, fazendo você se culpar por sentir dor. O isolamento afetivo. Não te proíbe de ver ninguém, mas sugere que suas amigas são má influência, que sua família não te entende. Você se afasta e ele se torna seu único referencial. A presença ausente. Está contigo, mas não te vê, escuta, mas não te ouve. Essa tática cria um vazio que te faz questionar seu valor. A confusão entre cuidado e controle. É para o seu bem. Não quero que nada te aconteça. Frases que parecem proteção, mas escondem controle, decidindo por você o que vestir, dizer ou com quem falar. O gaslighting espiritual. Usa sua fé para desarmar, citando a Bíblia para justificar submissão. Faz você acreditar que questionar é se rebelar contra Deus. O ciclo de idealização e desprezo. Um dia te coloca no céu, no outro te derruba. Você fica presa tentando recuperar o afeto, desorganizando sua identidade. A culpa semeada faz você acreditar que tudo é sua responsabilidade. Se algo dá errado, é porque você sempre estraga tudo. O silêncio punitivo. Ele não grita, apenas te ignora.
Essa indiferença é um castigo que te faz viver ansiosa, tentando recuperar esta atenção. O duplo mensagem. Diz que te ama, mas não demonstra. Promete respeito, mas te interrompe. Essa contradição te desorienta e enfraquece sua intuição. O menosprezo constante. Não exagere. Você é muito sensível. Faz você silenciar suas emoções e se autocensurar. A anulação simbólica. Não apaga suas palavras, mas seu significado. Você diz, isso me machuca. E ele responde, você leva tudo a mal. O roubo de logros. Minimiza seus sucessos ou se atribui o crédito, porque sua luz o ameaça. O elogio público, desprezo privado. Elogia na frente dos outros, mas te corrige em particular, fazendo você duvidar da sua percepção. A interrupção constante. Não deixa você terminar uma frase, relegando sua voz a ponto de você sentir que não vale a pena falar. O resgate estratégico. Te derruba e depois te consola, te fazendo acreditar que ele é a solução para o problema que ele mesmo criou. A invasão de pensamentos. Impõe como você deve sentir, pensar, reagir, moldando sua mente ao ritmo dele. A burla das suas feridas. Conta seus dores como anedotas, rindo do que te marcou, minimizando sua dor. A comparação constante. Sempre há alguém melhor que você, diminuindo sua segurança. O chantagem emocional. Se você me deixar, eu morro. Frases que te prendem por culpa, não por escolha. A inversão de papéis. Você acaba pedindo perdão pelo que ele fez, sempre em dívida, sempre com medo. A manipulação de memórias. Isso nunca aconteceu. Você está inventando. Faz você duvidar da sua própria história. O uso de terceiros. Fala mal de você para outros, criando um ambiente hostil que te isola. O desgaste progressivo. Não te destrói de uma vez, mas por gotejamento, até que reste apenas uma versão cansada de você. A apropriação do seu tempo. Tudo gira em torno dele, suas necessidades, sua agenda, suas emoções. A resistência à mudança saboteia suas tentativas de melhorar, porque seu despertar ameaça o controle dele. E um dia, algo dentro de você não pode mais continuar igual. Não é uma grande briga, não é um evento escandaloso. É algo silencioso, como um suspiro diferente, uma lágrima que não se engole, uma frase que você não repete mais. Nesse dia, você percebe que não quer mais sobreviver numa relação que te desmonta, que não pode mais justificar o injustificável. O despertar não vem com barulho, vem com uma lucidez que queima. De repente, você vê tudo com outros olhos. Já não ri das piadas que antes calava, não explica tanto, não pede permissão para sentir. E embora por fora tudo pareça igual, por dentro você já não está disponível para o que te apaga. C.S. Lewis dizia que a alma humana não foi feita para a escravidão emocional, e esse é o seu despertar. Perceber que você não foi criada para mendigar respeito, não foi desenhada para se adaptar ao desprezo, não veio a esta vida para servir como espelho quebrado de ninguém. Sua alma tem voz, tem ritmo, tem fronteiras. Despertar não significa gritar. Significa voltar a habitar sua dignidade. Significa olhar nos olhos de quem te manipula e não tremer mais. Significa não responder com culpa, não correr atrás de validação, não baixar o olhar quando defende sua verdade. É uma revolução silenciosa, mas definitiva. Às vezes, o verdadeiro câmbio acontece quando você deixa de discutir, de tentar convencer, quando entende que quem não quer te ver não verá, mesmo que você grite. E então você decide falar apenas com quem escuta, entregar sua energia apenas onde há reciprocidade. Sua presença deixa de estar disponível para o caos. Há uma paz que não se alcança agradando a todos. Há uma paz que nasce de dizer não, sem medo, que se constrói com pequenas decisões que ninguém vê, mas que você sente. Voltar a dormir sem sobressaltos, respirar sem justificar cada emoção, olhar no espelho e dizer, estou de volta. Esse estou de volta não é para o mundo, é para você.
para aquela parte sua que aguentou demais, que se silenciou acreditando que era o correto, que se adaptou a um amor incompleto. Porque há uma dignidade que, quando desperta, não se negocia mais. O narcisista perde poder quando você não reage mais como antes, quando o silêncio dele não te castiga, quando os elogios não te seduzem, quando a presença dele não te controla. Você não se tornou mais dura, você se tornou mais clara. E essa clareza o desarma. O câmbio se nota nas coisas sutis, na mensagem que você não responde, na desculpa que não dá, na reunião que não finge aproveitar, na resposta que guarda, não por medo, mas por sabedoria. Você não está mais disponível para repetir ciclos, está ocupada reconstruindo sua alma, e mesmo que às vezes duvide, mesmo que haja dias em que tudo pareça mais difícil, você não pode voltar à escuridão de antes, porque uma vez que a luz se acende, mesmo que seja uma vela, você não pode fingir que não viu. Não pode aceitar o que antes calava. Não pode se desmentir. O despertar não é confrontar o outro. É deixar de lutar consigo mesma, de se calar por medo do rejeição, de entender que amar não é deixar de existir, que respeitar o outro não significa trair sua voz, que a bondade não se mede por quanta injustiça você suporta em silêncio. Às vezes, despertar é chorar de alívio porque, finalmente você acreditou em si mesma, confiou no que sentiu, disse, isso me machuca, sem precisar que o outro valide, porque você sente, e isso basta. Você não precisa de testemunhas para saber que sua história importa. D.S. Lewis falava de como a alma que desperta começa a construir um novo lar. E é isso que você está fazendo. Não vive mais numa casa emocional emprestada. Está levantando paredes com verdade, abrindo janelas com intuição, fechando portas com limites saudáveis. Esse novo lar é você. E mesmo que sua voz ainda trema, ela é sua. Mesmo que faltem palavras, você sente com verdade. Mesmo que haja medo, há mais consciência do que antes, porque a consciência não elimina o medo. Ela o acompanha, o honra e ainda assim avança. Este clímax não é um final, é um limiar. É a passagem entre a mulher que você foi para sobreviver e a que está começando a ser para viver. Uma não nega a outra, apenas a abraça, diz: obrigada por resistir, agora é minha vez de viver por nós duas. O dor que você sentiu não foi em vão. Foi o sinal de que você ainda está viva por dentro, que ainda reconhece o que não merece, que ainda pode dizer basta. Esse dor é a semente do despertar. Não o negue, honre-o, acaricie-o, porque nele começa a sua verdade. Hoje, quando você deixa de suplicar para ser vista, começa a se ver. Quando deixa de perseguir afeto, começa a sentir amor próprio. Quando não se acomoda mais ao desprezo, sua alma se ergue com dignidade. E isso é um milagre. Não o que vem de fora, mas o que nasce dentro. Você não precisa provar nada a ninguém. Só precisa se lembrar que está aqui, que merece respeito, silêncio saudável, palavras sinceras, ser tocada com amor, não com manipulação, relações onde não precise desaparecer para ser querida. E se algum dia sentir que está retrocedendo, lembre-se, não é retrocesso, é um ajuste. Sua alma está recalculando a rota, porque agora você sabe aonde não voltar. E esse saber é sua âncora, este é o seu clímax. Não o de uma história perfeita, mas o de uma alma real, desperta, digna. O clímax onde você finalmente acredita em si, se vê, se escolhe. E aí, tudo começa a mudar. O respeito não se implora, se encarna, se respira, se torna um limite silencioso e um olhar firme. Você não precisa explicá-lo, ele se sente. E quando você o dá a si mesma, o mundo não pode mais tirá-lo de você. Pode questionar, pode se incomodar, mas não pode te possuir, porque você não está mais disposta a mendigar onde deveria haver reciprocidade. D.S.
Lewis dizia que Deus não está interessado em fazer você simplesmente feliz. Ele quer que você seja santa. E santidade, nesse contexto, não é perfeição. É autenticidade, é integridade, é habitar sua alma sem máscaras, viver em coerência com o que você acredita, sente e precisa. Essa é a transformação mais sagrada. Voltar a você. Você não precisa mais gritar para ser ouvida, suplicar para ser amada, ceder tudo para ser aceita. Sua existência é suficiente. Sua voz é legítima. Sua alma é preciosa. Não porque alguém a reconhece, mas porque você finalmente sabe disso. E saber disso muda tudo. Cada vez que você escolhe ficar consigo mesma, mesmo que isso signifique soltar o outro, está construindo dignidade. Cada vez que diz, isso não me faz bem, sem precisar se justificar, está curando o seu linhagem. Porque você não faz isso só por você. Faz por todas as mulheres que foram silenciadas antes de você e pelas que virão depois. Esse processo não termina com um fechamento dramático. Termina com uma escolha silenciosa. Escolher voltar para casa, para seu corpo, sua intuição, sua fé limpa, sem culpa ou manipulação. E nesse retorno, você descobre algo novo. A paz não vem de tudo estar bem. Vem de você estar em verdade. Há uma nova mulher despertando em você. Não é mais forte, é mais lúcida. Não grita, mas se faz respeitar. Não luta por amor, porque agora lembra que o amor verdadeiro não se mendiga. Se reconhece, se honra, se respira. E se não for assim, não é amor. É dependência, manipulação, repetição. Você não nasceu para carregar culpas que não te pertencem. Não foi desenhada para sustentar relações que só existem às custas do seu silêncio. Você veio a este mundo para ser uma presença viva, para ocupar seu lugar com dignidade, para construir vínculos a partir da verdade, não do medo. E isso começa agora. A mulher que renasce de uma história de manipulação não é a mesma que se perdeu nela. Não volta igual, volta mais sábia, mais presente, mais alinhada com sua alma. Não para se vingar, mas para viver diferente, para amar com consciência, para escolher com clareza, para falar com verdade. Sua voz importa, mesmo que trema, mesmo que seja baixa, mesmo que esteja apenas começando a reaparecer depois de tanto tempo silenciada. Essa voz é a semente da sua reconstrução. É o eco da sua alma dizendo: estou aqui, não me fui, só estava esperando que você voltasse. Você não está quebrada, está em transição. E cada passo que dá em direção a si mesma é um ato sagrado. Você não precisa ter tudo resolvido. Só precisa continuar despertando, continuar se escolhendo, continuar lembrando que a paz real não vem quando o outro muda, mas quando você deixa de se trair. C.S. Lewis falava de como o dor pode ser usado por Deus para reconstruir o que o orgulho, o medo ou a ignorância danificaram. E você está sendo reconstruída, não como antes, não nos mesmos alicerces, mas com novos materiais, dignidade, verdade, intuição, compaixão. Isso é renascimento. Há um momento em que você não pode mais negar o que sua alma grita. Esse momento é agora. Não para fazer algo drástico, mas para começar a viver diferente, para olhar de outro lugar, para escolher com outra consciência, para ser, finalmente, a mulher que não se cala por medo. Este não é o fim da sua história. É o início de uma nova narrativa, onde você não é vítima, é autora. Onde sua voz não é silenciada, é guia. Onde sua autoestima não é um luxo, é a base. Porque você não está voltando a quem era, está despertando para quem sempre foi. E essa mulher não precisa de permissão para existir, só precisa se lembrar. Se algo do que você ouviu hoje ressoou com você, este espaço é seu. Não para se justificar, não para contar toda a sua história se não quiser, mas para deixar uma semente, um eco, uma palavra que diga: estou aqui, também senti isso, também despertei.
porque seu testemunho pode ser o espelho que outra mulher precisa para se reconhecer. Às vezes, ler um comentário pode ser mais curativo que 1000 discursos, porque não há julgamento, só empatia, só a sensação de que outra pessoa viveu o mesmo e sobreviveu. Se você sente que sua voz esteve calada por muito tempo, este pode ser um primeiro sussurro. Não precisa gritar, só precisa ser verdadeira. Te convido a escrever o que quiser. Uma frase que te marcou, uma emoção que se ativou, uma memória que voltou, obrigada silencioso, não aguento mais, estou pronta para começar. Tudo o que nasce da alma merece ser expressado, e aqui sua verdade será respeitada. Você não está sozinha, está voltando para si. E nesse retorno, toda a companhia é um presente. Você não está exagerando, está despertando. E isso dói, mas também limpa, também liberta, também transforma. Este canal foi criado para te acompanhar nesse processo, sem imposições, sem máscaras, sem condenações. Se você já sentiu que ninguém te entendia, leia os comentários, ouça as outras vozes, veja como as histórias, as dores, os silêncios se cruzam. Aqui, não há uma única forma de curar. Há caminhos, processos, almas em movimento, cada uma encontrando sua maneira de voltar para casa. Compartilhe se quiser, guarde este vídeo se precisar. Volte a ele quando sua alma pedir. Este conteúdo não tem prazo de validade, porque o despertar não é linear. Às vezes você avança, às vezes retrocede. E a cada vez pode lembrar quem você é. Sua história importa, mesmo que ninguém a conheça por inteiro, mesmo que ainda doa, mesmo que você ainda esteja no meio do caos. Porque o importante não é ter tudo claro, é ter a coragem de olhar para dentro, de ficar consigo mesma, de não se soltar mais. Isso já é muito, isso já é tudo. Obrigada por chegar até aqui, por ouvir, por sentir, por se permitir este espaço. Se você está lendo isso, é porque algo em você já está mudando. E essa mudança merece ser honrada, porque é o início de um novo ciclo, onde você não se apaga para que outros brilhem. Se quiser receber mais conteúdos como este, inscreva-se, mas só se sentir que este espaço te abraça. Não queremos números, queremos conexões reais, almas que despertam juntas, caminhos que se cruzam no momento exato. E se você está aqui, é porque seu momento chegou. Seu silêncio não é vazio, é fronteira, é despertar, é dignidade, é oração.